Alô você! Alô você! Salve, 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 meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo maravilhoso. Hoje eu vou ficar com isso aqui na mão, porque eu vi que o som ficou melhor quando eu trazia perto da boca. Né? Então, vídeo caseiro assim, uma hora eu tô de fone, outra hora eu tô sem fone, eu tô testando várias coisas que eu posso fazer aqui em casa pra você. Mas por que não vai lá no estúdio, professor? Gente, porque aqui hoje, por exemplo, eu estou em casa, é o dia que eu tiro para fazer a correção das redações. Inclusive, se você quer ser membro do meu canal, mandar texto para corrigir, manda aí. Então hoje é o dia que eu tô aqui em casa, trabalhando em casa, lindo, maravilhoso, descalço mesmo, mas estou aqui, ó, corrigindo muitos textos para vocês. Eu aproveito, gravo um videozinho extra aí, para não precisar me deslocar e acabar gerando mais um conteúdo para vocês, beleza? Então por isso que o principal agora aqui é resolver simulado, tá? Eu sei que o áudio a gente tem que trabalhar sempre um áudio legal, o ambiente tem que estar bonito, mas o sábado é um extra, sábado é um carinho a mais para você. Tudo bem? Então por isso que eu estou com esse microfone aqui maravilhoso, por causa disso. Certo? Ó, vai lá pro meu Instagram, @Thiago_Buranello, tem muito conteúdo diferenciado lá. E aqui os vídeos novos rolam sempre de segunda e quarta às 19 horas. Lembrando que quarta-feira é só redação, é live. E no sábado tem esse vídeo extra para vocês. Show de bola? Vamos lá então resolver o nosso simuladinho de hoje. Bora. O simulado tá no grupo do Telegram que você encontra na descrição deste vídeo que você está vendo no YouTube, caso você ainda não faça parte. Vamos lá. Ó, então, simulado 4, revisão em Seja, sobre textos narrativos. Foi o conteúdo que eu trabalhei na segunda-feira. Segunda-feira eu trabalhei esse conteúdo, então agora vamos resolver um simulado. Bom, a tirinha, a história em quadrinhos, né, quando eu tenho aí vários quadrinhos, por exemplo, 5, 6, 7, eu chamo de história em quadrinhos, de 3, 2, 3 ou 4, ainda eu chamo de tirinha, tá? É um texto narrativo também. Então, a tirinha ou história em quadrinhos também é um texto narrativo, porque apesar da ausência de narrador, eu tenho uma história. E a ausência de narrador, na verdade, se dá pelo fato de eu ter as imagens. Então, as imagens substituem. Então, eu não preciso ter um narrador falando. Certo dia, Calvin viu sua mãe regando as plantas, chegou até ela e disse... Não precisa ter um narrador contando tudo isso porque você está vendo a imagem, tudo bem? Mas é um texto narrativo. Bora lá. Considere as seguintes afirmações sobre a tirinha. Então eu tenho afirmativas, eu tenho 1, 2 e 3. Como que você resolve esse tipo de exercício? Você tem que verificar, a 1 tá certa? Ah, então beleza, tem que procurar aqui. A 2 tá certa? Então tem que procurar aqui. Quando você já tiver uma resposta parcial, então por exemplo, vamos supor que a 1 tá certa. Ó, a 1 tá certa. Então aqui tem a 1, beleza. Aqui tem a 1, beleza. Aqui tem a 1, beleza. A C já não pode ser. Porque a C já não pode ser. A C já não pode ser porque não tem número 1. Então, é legal que você resolva aqui, mas já vai dando uma bisoiada aqui. Resolve aqui, dá uma bisoiada aqui. Beleza? Bom, esse tipo de exercício é importante que a gente leia o texto agora, né? Não adianta a gente ficar lendo as afirmações sem ler o texto antes. Então vamos lá pro texto. Ei, mãe, o que é esse tal de efeito estufa? Ele tá bravo, né? Ei, mãe, o que é esse tal de efeito estufa? A mãe olha pra ele, vira e ele continua. Eles dizem que os poluentes que jogamos no ar vão impedir a saída do calor do sol e derreter a camada de gelo polar. Claro, você não vai estar aqui quando isso acontecer, mas eu vou. Belo planeta esse que você me deixa. Ele tá bravo porque... mas ele tá falando assim, eu sou o futuro, mas o futuro vai ficar o quê? Nesse negócio derretendo? Aí a mãe fala, isso vem da criança que queria ir de carro. Não, isso vem da criança que queria ir de carro se tivesse que andar mais de uma quadra. Tá. Então a mãe foi tipo assim, então você tá reclamando do efeito estufa, mas, por exemplo, uma questão aí do efeito estufa são os gases poluentes, né? Então aí, se você anda muito mais de carro, isso aí tá rolando toda uma poluição, isso vai aumentando o buraco na camada de ozônio, né? Aí ele fala, ei, ninguém tinha falado sobre a camada de gelo, ok? Tô bem. Vamos lá. Considere as seguintes afirmações sobre a tirinha. 1. O menino questiona a mãe sobre o efeito estufa? Sim ou não? Fácil? Sim, ele questiona a mãe sobre o efeito estufa. Então, número 1 tá certa. Então, a C já não pode ser, porque 2 e 3 tá fora. 2. O trecho, eles dizem que os poluentes que jogamos no ar vão impedir a saída do calor do sol e derreter a camada de gelo polar. Apresenta um discurso indireto. Gente, o que é
Discurso indireto. Ó, os trechos. Eles dizem que os poluentes que jogamos no ar vão impedir a saída do calor, papapá. Discurso indireto é quando você fala no lugar de alguém. É quando você fala no lugar de alguém. Então, por exemplo, aqui é um personagem que está falando, mas esse personagem está falando por outros. Ó, eles dizem que. Vou dar um exemplo de discurso direto. Discurso direto, por exemplo, eu falo assim. Um dia, o professor Tiago Buranello chegou e disse... 2 pontos. Boa tarde, turma. Vocês estão bem? Perceba que eu tenho 2 vozes. Eu tenho um narrador e depois eu tenho a voz do próprio Tiago. Agora, vamos lá, ó, vamos relembrar. Um dia o professor Tiago Buranello chegou na turma e disse: bom dia, pessoal. Vocês estão bem? Isso é o direto, porque eu tenho alguém falando, mas esse é alguém que fala, que é o narrador, ele dá espaço pro personagem. Agora, o que é o discurso indireto? É só o narrador falar. O Tiago não vai falar, o narrador vai falar por ele. Por exemplo, certo dia, Tiago entrou na sala e disse bom dia aos seus alunos e perguntou se eles estavam bem. Entendeu que você não ouviu a voz do Tiago? Vamos pegar outro exemplo. Romeu chegou até Julieta e disse: eu te amo. Agora no discurso indireto. Indireto é quando só um fala. Romeu chegou a Julieta e disse que a amava. Tá vendo? Só uma pessoa falou. Não apareceu o narrador e depois uma voz de outra pessoa. Então isso é discurso indireto. E nesse caso, apesar de eu ter um personagem falando, esse personagem está falando no lugar de outras pessoas. Ó. Eles dizem que os poluentes. Eles dizem que os poluentes. Então, ele não falou assim. Ah, então os cientistas disseram. Os poluentes que vocês jogam. Entendeu? Então, é discurso indireto? Sim, é discurso indireto. Porque eu estou falando o que o outro disse. Combinado? Muito bem. 3. Vamos ver, ó. A A pode ser, né? Que 1 e 2 está certo. A B, 1 e 3, não tem o número 2, então já está errado. A C está errado. Então, ou é a A, que é só 1 e 2, ou é a D, que é 1, 2 e 3. Quanto ao gênero, o texto trata-se de uma tirinha. Pô, óbvio, né? Considere as seguintes afirmações sobre a tirinha? Beleza. Então, resposta certa, letra D, de detonando no enseja 1, 2 e 3. Maravilha? Show de bola. Vamos lá. Segue o baile. Questão 2. Olha o texto, um texto grandinho, hein? Caraca, moleque. Ixi, vamos vir pra cá. Analisando a tipologia textual, tipologia. Então você tem que lembrar da minha aula que eu falava de, ó, as tipologias são narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo, preditivo, que é de previsão, injuntivo, que é de instrução, tá? Então ele fala, analisando a tipologia textual predominante nesse texto, podemos dizer que a mais saliente é a mais saliente. Ou seja, qual tipologia aparece mais? Galera, às vezes você nem vai precisar terminar de ler o texto todo, tá? Ó, é uma narração, é uma descrição, é uma exposição, é um diálogo. Lembre-se que pode até ser que eu tenha descrição aí dentro, mas se não for predominante, não vale. Por exemplo, eu posso ter descrição dentro de uma propaganda. Ó, compre esse microfone por causa disso, disso. Mas o que é que predomina? O argumentativo. Porque a função da propaganda é convencer você a comprar. Então, eu descrevo para você comprar. Ah, eu posso ter um texto narrativo, uma história, mas ali dentro eu tenho uma descrição. Mas, opa, essa descrição está dentro da história. Então, é texto narrativo, por exemplo. Vamos lá, então? Vamos ler um pedaço? Fui chamado ao telefone. Era o chefe do escritório do meu irmão. Fui chamado. Primeira pessoa, narrador... personagem. Então ele não está só observando, ele é um narrador que narra e também é um personagem. Fui chamado ao telefone. Era o chefe do escritório de meu irmão. Recebi de Belo Horizonte um recado dele para o senhor. É uma mensagem meio esquisita, com vários itens. Convém tomar nota. O senhor tem lápis aí? Tenho, pode começar. Então vai lá. Primeiro, minha mãe precisa de uma nora. Precisa do quê? De uma nora. Que história é essa? Bom, e por aí vai. Gente, já deu para perceber pela pergunta na hora da prova, se você já tem certeza, você não precisa terminar de ler. Claro que eu gostaria que você pegasse o simulado e lesse esse texto todo para você ver que é um exemplo de crônica, textos do dia a dia, tá?
Nós já falamos em outro simulado disso, já falei em outros vídeos, mas mais um exemplo de crônica, para você. Eu já consegui perceber, eu tenho narrador, eu tenho personagens falando, é uma história. Então, se ele pediu o que é que predomina, óbvio, letra A, narração. Texto narrativo, narração tem a ver com história. Vamos lá, questão número 3. Opa, de novo eu tenho aqui uma fala, tem aqui parece um narrador. Vamos lá para a pergunta. De acordo com as características dessa crônica, é correto afirmar que se trata do quê, gente? Crônica é narração. Então vamos lá. Opa, narração. Ah, mas narração. Opa, narração. Descritivo. Então, eu sei que a letra D não é, porque a crônica vai ser um texto o quê? Narrativo. Agora vamos lá. Vamos lá. É uma crônica narrativa, pois conta um fato por meio de linguagem verbal e não verbal? Gente, tem imagem aqui? Não, então não verbal não é. Letra A já está fora. É um texto narrativo, pois conta em primeira pessoa um fato que pode ser verídico ou fictício? Sim. A crônica não é porque ele é um assunto do cotidiano que eu não posso inventar. Eu, Thiago Buranello, se eu for escrever uma crônica, eu posso escrever uma crônica a partir de algo que realmente aconteceu comigo, ou eu posso escrever uma crônica inventada. Mas eu não posso inventar na minha crônica coisas que não podem acontecer no dia a dia. Não confunda isso. Então, a crônica ela pode ser inventada, mas eu não posso colocar fatos que não acontecem no dia a dia. Então, tipo assim, então o professor encerrou a aula e saiu voando com o seu jaleco. Isso aí não existe. Não existe. Tudo bem? Então, o Thiago estava cansado e pediu para que seu gato Tom fosse dar aula no lugar dele e o Tom arrasou. Isso não existe, tá? Então, mas por enquanto pode ser, narrativo, pois conta em primeira pessoa um fato que pode ser verídico ou fictício. A parte do verídico ou fictício pode ser, a crônica pode ser. Mas eu preciso verificar se está em primeira pessoa. O que é em primeira pessoa? É quando eu tenho um narrador em primeira pessoa, narrador personagem. Narrativo, pois conta em terceira pessoa um fato que pode ser verídico ou fictício. Então, olha só. Se eu começar a ler e perceber que está em primeira pessoa, já é a letra B. Se eu começar a ler e perceber que está em terceira pessoa, é a letra C. Vamos lá. O senhor sabe... Tem uma fala, né? Então isso aqui não conta. Eu preciso olhar o narrador, né? O senhor sabe... É a primeira vez que eu viajo... professor, primeira pessoa. Não, isso é personagem. Fala de personagem, não conta. Eu quero saber o narrador. É a primeira vez que eu viajo de avião. Estou com 0 hora de voo. E riu nervosinha, coitada. Depois pediu que eu me sentasse. Opa, eu me sentasse. É um narrador o quê? É um narrador personagem. Narrador em primeira pessoa. Tá? Então, quem está narrando está participando da história também. Eu quero que vocês leiam essa história também com calma, pegando o simulado, porque é uma crônica muito bem humorada de uma senhora que nunca tinha viajado de avião e ela sentou do lado desse narrador e ela vai encher muito o saco desse narrador, tá? E o narrador é um narrador personagem em primeira pessoa que fala assim, meu Deus, essa mulher é muito doida, tá? Mas o exercício a gente não precisa ler todo, então já vi que o narrador é em primeira pessoa. Então, resposta certa, letra B, texto narrativo, pois conta em primeira pessoa um fato que pode ser verídico ou fictício. Maravilha? Vai lá, fazendo favor no meu Instagram, @Thiago_Buranello. Sempre tem conteúdos totalmente diferentes lá no Instagram para você. Beijos e abraços, até segunda-feira. Tchau, 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 tchau. Valeu, valeu, valeu.